Uma época de desespero para todos os contadores, mas também de fazer uma renda extra. Imposto de renda começou um pouco mais tarde esse ano, mas com muitas novidades. Trouxemos um especialista para falar sobre esse assunto no Fecha a Conta de hoje. Eu sou o Anderson Souza, vou colaborar aqui na mesa e aprender muito aí com o nosso convidado. E eu sou Isabela Miranda, jornalista do Portal Contábeis. Quero aprender muito e tirar todas as dúvidas que vocês mandaram. Então, para começar aqui, estamos recebendo o nosso super convidado, Walter Kopp, conhecido como Dr. IR. Ele é ex-auditor fiscal da Receita Federal, com mais de 25 anos de experiência e hoje está por dentro de tudo, da palestra no Brasil inteiro aí sobre imposto de renda. Doutor, como que tá o ECAC, hein? Fala para nós. Olha, já começou bem, hein? Começou bem. O ECAC, ele não esperava demanda. Eu acabei de dar uma olhada na estatística, estamos batendo recorde. Estamos não, a Receita está, mas né? é que quando você saiu de lá não sai o amor, né? 5 milhões, praticamente 5 milhões de declarações entregues em 7 dias corridos. Isso chama ou ansiedade, né, doutor? 5 dias úteis. São tudo ansioso. É o efeito da espera dos primeiros Os 15 dias lá, que eu já sabia, mas não podia divulgar, né? Eu já sabia dessa ideia do governo, só que a ansiedade aumentou. Todo mundo ficou esperando, o programa saiu uns dias antes, todo mundo baixou e Travou tudo. o ECAC não aguentou. Isso infelizmente, assim mesmo. É incrível, rapaz, assim, quando você apresentou, ele já falou que é auditor da Receita Federal, começou a dar uma coceira, uma tremedeira aqui, que eu não entendi porque. Mas é aposentado, então quer dizer assim, espero que não tenha muito poder, porque senão eu tô ferrado. É melhor. Mas se passar o CPF, a gente encaminha. Ah, entendi. É só passar. Tem que cuidar para não falar o CPF. Mas, doutor, vamos lá. A gente quer entender porque esse IR teve algumas mudanças divulgadas que, inclusive, impactaram no medo dos contribuintes, conexões novas, tecnologias que a Receita Federal, cruzamentos novos tá acontecendo, né? E a gente quer entender um pouco, assim, quais são as principais mudanças, o que está acontecendo e se deve se preocupar ou não. Então, o fisco finalmente focou a pré-preenchida. A decisão da área econômica foi, a pré-preenchida está aí, é um recurso interessante, vamos facilitar o uso. O ano passado, permitiram que o GovBR fosse usado para acesso. Antes era só certificado digital, e aí você está restringindo o grupo que pode acessar. A partir deste ano, o foco foi tão grande que eles trouxeram muito mais informações. Eu vi na estatística, a meta da Receita é atingir 25% dos usuários. 1 em cada 4 declarações ou declarantes usar a facilidade. Está em 23. Acho que vão conseguir atingir esse objetivo. E aí trouxeram mais informações de imóveis, que tem sempre dois lados, né? É importante, é uma facilidade, mas é uma prova para cada um que a Receita sabe das transações. Então é preciso aumentar o cuidado para que a declaração seja o mundo real. A declaração não pode ser um mundo paralelo, porque a pessoa estará em risco. Eu vi essa questão da atualização dos imóveis, o vínculo com os cartórios de imóveis, já está aparecendo imóveis que estavam escondidos ali nas declarações, né? Como é que o senhor dá dicas assim para poder regularizar? O pessoal sabe, agora me pegaram azar, vou ter que já botar isso para dentro da declaração, né? Sendo que é rendas do passado, dos anos, meu Deus do céu. Então, aí se erra muito. O que acontece? O contribuinte acha que ele deve levar para a declaração quando leva a registro, e não é isso. O imposto de renda não se ocupa de registros. O imposto de renda se ocupa do financeiro, do econômico, perfeito, da renda, né? Então, muita gente faz o famoso contrato de gaveta. Pega lá, compra um imóvel de R$500 mil. Já começa a pagar, já deu entrada, já fechou contrato, etc., etc., e não coloca na declaração. Aí, quando ele registra, ele coloca. O que acontece? Aparece um bem de 500 mil. Os contadores entendem bem isso, partidas dobradas. Se eu tenho uma aplicação de recursos de 500 mil, eu preciso de uma origem. Qual é a origem? Um rendimento, a venda de um outro bem, etc. Aí ele corre muito risco de dar patrimônio a descoberto, que é algo que o fisco olha. Como vê se uma declaração tem furo? Vê se débito e crédito estão equilibrados. Se tiver equilibrados, em tese, não tem furo. Se não tiver equilibrado, é porque alguma coisa foi omitida. E essa alguma coisa, geralmente, é renda. E renda
pode ser tributável em até 27,5% na pessoa física. E você imagina, né, nesse momento de pós-pandemia, que surgiram até os benefícios do governo para empréstimos e tudo mais, e que foi muito claro que aquilo não era para uso do sócio, mas a gente sabe que muita gente utilizou desses recursos para comprar bens aí, imóveis, enfim, e como ajustar isso, né? Exatamente. Toda origem tem que aparecer para que o bem apareça. Na verdade, sob o ponto de vista técnico, eu primeiro tenho que ter a origem para depois poder ter um bem ou algum aumento no patrimônio. E as pessoas não se preocupam muito até receber uma intimação, enfim, ser fiscalizado pelo fisco. Mas esse controle permanente, o profissional contábil, ele sabe bem disso e também da dificuldade que ele tem de obter do seu cliente toda a documentação. Porque eu costumo brincar que contador, psicólogo e advogado, você não pode esconder nada. Sim. Porque se esconder vai dar problema lá na frente. Você precisa falar tudo, senão não resolve o seu problema. Então, doutor, mas o problema aí, né, agora fazendo advogado do diabo aqui, porque nós somos Isso contadores, Isso é bom. eu vejo um grande problema porque, assim, muitas vezes é uma operação que ela ocorre no final, né? Chega para o contador para ele fazer a declaração, mas de ato que já ocorreu durante o ano inteiro. Perfeito. E ele não tem mais como corrigir isso, até mesmo quando o cara é cliente, né? Porque muitas vezes ele tem outros tipos de renda, você não sabe na vida pessoal dele o que ele acaba fazendo. E eu acho que essa é a maior dor dos contadores. Com certeza. Que inclusive eu acho que está muito relacionado a um ponto que nós colocamos aqui, que é o prazo. Uhum. Porque sempre foi uma angústia para nós quando aquele prazo era prorrogado. Sem o cara dúvida. sempre deixa para a última hora. Eu sou contra a prorrogação. Cria um mau hábito, né, da pessoa ficar adiando infinitamente. Eu sou contra a prorrogação. Sim. E agora eles mudaram o prazo, né? Esse prazo novo, que adianto com certeza absoluta, a Receita falou, não assim em letras garrafais, mas veio para ficar. Primeiro, por quê? Esses 15 dias a mais são necessários, porque é muito melhor jogar o imposto de renda para começar 15 dias depois, do que pegar declarações que vencem em 28 de fevereiro ou no último dia de fevereiro e mudar todas. E tem várias informações que vêm de declarações, por exemplo, DMED, DIRF, tem várias declarações importantíssimas para o cruzamento que são entregues dia 28. Como isso estaria disponível dia 1º de manhã? Não tem como. Esses 15 dias é para consolidação dos dados e processamento para, desde o primeiro dia, se eu quero usar as informações que já estão no sistema, eu puxo. Veio para ficar. E os 15 dias a mais eu entendo que também. 75 eu preciso dias. brigar. Porque, assim... eu entendo essa justificativa, mas ao mesmo tempo, tu sabe que a DIRF a gente passa retificando o ano inteiro. Por conta de erros, de 1000 coisas que podem acontecer. Até por conta do prazo da DIRF, que é um prazo que não deveria nem existir 28 de fevereiro. Contadores fechar balanço final de fevereiro, assim, todos os balanços é um negócio com distribuição de lucro puxado. correta, com tudo. Isso. Alguns fazem no Brasil, mas são raros, entendeu? Uhum. Aí te pergunto, o que adianta? Vários clientes meus a gente fizemos dentro do prazo, imposto de renda, tudo. Chegava lá em outubro, um banco retificava uma informação da DIRF e botava o cliente em malha. Então, quer dizer, o prazo 15 dias a mais para consolidar, mas vai continuar dando problemas de informações divergentes entre a declaração da pessoa física e da jurídica, porque tem correções de dados ao longo do ano. Sim. Só que isso o fisco não consegue gerenciar porque o erro vem do terceiro. Exato. Não vem? Então, e sobra para quem? Para o contador primeiro e depois para o próprio usuário, que é o declarante. Mas eu vejo que isso é difícil de resolver. É difícil de resolver, realmente. Mas assim, enfim... Aliás, é o nome de um produto que eu tenho, erro zero. Exigir o erro zero, mas isso é difícil. Né? E Walter, o Lucas falou sobre a malha fina. Surgiu uma fake news que até perguntaram pra gente no portal Contábeis que usar a pré-preenchida te evita cair na malha fina. Então, Olha, muito disso. É preciso interpretar o que está sendo perguntado. Por quê? Diminui o risco, sem nenhuma dúvida. Quando você próprio vai fazer a declaração a partir de um calhamaço de documentos, ou hoje de um monte de PDF numa pastinha, que é o mais comum, o que você vai fazer? Primeiro, você tem que digitar valores, sujeito a erro. Segundo, você precisa alocar corretamente na linha, na ficha. Então, esses erros não existem com a pré-preenchida, embora a pré-preenchida continue sendo responsabilidade do declarante. Vem tudo pronto, vem tudo bonito.
mas ele tem que conferir por quê. O erro do terceiro continua sendo responsabilidade dele. Então, E isso é interessante. importante. Por exemplo, se vem uma informação ali que eu não concordo, eu aceito a que está ali? Não. Ou eu vou buscar a correção Não, dela? isso é importante. Excelente pergunta, Anderson. O que você tem que fazer? Percebe que está errado. Corrija, mas tenha documentos que embasam isso. Por isso que pré-preenchida é um ganho de tempo imenso, mas não elimina a necessidade de você ter os documentos probatórios, que você tem todos, que deram condição dessa pré-preenchida aparecer com esses dados. Então você tem que corrigir, não vai validar algo que esteja errado, e em qualquer caso, né? Porque é muito. Sim. Às vezes, quando é a favor, deixa quieto, quando é contrário, corrige. Em Porque qualquer caso. a Isa falou uma coisa muito interessante, porque eu tô ouvindo isso muito. Ó, veio, declara o jeito que tá lá, porque é a informação que ela já tem, vai cruzar e tá tudo certo. Isso tá sendo muito falado, né? Tá. É uma exploração que está tendo da novidade que não é de agora, eu acho que é de 2014, mas nunca houve um investimento do fisco na divulgação, enfim, no incentivo para que fosse usado. Eu sou muito adepto à declaração pré-preenchida, eu uso desde sempre e ela tinha muitas falhas, mas hoje está muito melhor, Sim. realmente evoluiu. Eu queria te perguntar sobre algo que é muito comum, era pelo menos, em relação às despesas sem comprovação ou despesas inventadas. Era uma prática no Brasil muito forte. As pessoas queriam restituir um valor maior, deixar de pagar e colocavam o CPF do médico conhecido qualquer, botava lá. Ou mesmo compravam Ou recibos, que é um comprava pouco recibo pior, né? e tal. Que daí é pior ainda, mas mais difícil de invalidar, porque tem o recibo pelo menos, mas tinha gente que inventava qualquer coisa. Educação e médico era farra, né? Como é que tu vê hoje a fiscalização da Receita em relação a isso, assim, despesas médicas com educação, em relação a antigamente, né? Então, a evolução é natural pela tecnologia, pela possibilidade de cruzamento. A Receita hoje é o grande Big Brother, sabe tudo, mas tudo mesmo. Para vocês terem uma ideia, a e-financeira, que está lá na escrituração digital, né? Ela informa via COAF valores acima de R$10 mil no semestre. Isso é muito pouco. Então, praticamente, não escapa nada, né? Agora, focando no que foi perguntado, despesas médicas, especialmente elas, e educação, onde tem muita fraude nesse sentido, por isso, o pessoal chia, mas é por isso que o fisco exige prova de pagamento. Se alguém for questionado, e o pessoal que falsifica, nem criatividade tem, coloca lá um valor redondo, exagerado, 28 mil de fisioterapia. Redondinho, cheio de zero. Isso chama muito mais atenção, primeiro, que é um valor alto, né? Segundo, que está muito, muito certinho, né? A ideia de fraude fica muito clara ali. Aí, cai em malha, manda o recibo, o fisco não aceita e pede pagamentos. Ele não vai ter. Né? E muito importante, e isso é para o profissional contábil e para todos, não basta entregar a declaração, tem que acompanhar o processamento. Isso é tão importante quanto a entrega. Por quê? Detectado um problema, estou em malha, isso dá para saber 1 hora depois, 2 horas depois da entrega. O que eu vou fazer? Verificar. É erro, corrijo. Não é erro, é documentação, espero o momento da antecipação de atendimento malha e mando. Né? O fisco está demorando bastante, eu acho que vai mudar isso, mas assim que libera, eu envio a documentação para poder fazer frente e comprovar. Se é erro, eu escapo da multa de ofício. Depois que eu recebo uma intimação, Acabou a farra. o melhor dos mundos para mim é o quê? Ao invés de pagar 75%, tem um desconto de 50% pagando no prazo. Não escapo mais da multa de ofício. Então, quem fica sem conferir a declaração, sem verificar os dados para corrigir em tempo, vai pagar multa. E quais são os principais pontos hoje de que uma pessoa um contribuinte pode cair em malha fina? O principal é omissão de rendimentos dele, do próprio declarante, e principalmente de dependente. Qual é o erro? Eu gosto de falar isso em palestra, eu faço palestra há 30 anos e repito isso. Há uma confusão, até a imprensa
acaba fazendo essa confusão com relação ao rendimento e a primeira faixa. É assunto do momento que vai haver alguma atualização, né? O que acontece? Aquela primeira faixa, a imprensa chama de isento. O governo fala faixa de isenção. Não é faixa de isenção coisa nenhuma. Ali nós estamos diante de um rendimento tributável sujeito a ajuste, que na primeira faixa é tributado a alíquota zero. Aí, né, vai dar para ouvir o gritinho no fundo. Mas não é a mesma coisa? É a mesma coisa no bolso, mas tecnicamente não. Aí o pai coloca o filho como dependente, um estagiário ganhando R$ 1.200. Está abaixo de R$ 1.903,98. Ele acha que é isento. Fala, nem vou colocar. E não coloca. E se fosse isento, não daria nenhum problema para ele mesmo. Mas a natureza daquele rendimento do estagiário é tributável. Se ele declarar sozinho, não vai pagar nada, porque está dentro da faixa de alíquota zero. Só que leva o pai para a malha e vai dar multa. Então, eu tenho tantas coisas. O senhor estava falando sobre quando cai na malha fazer antecipação, né? A Receita permite antecipar a documentação para análise. Isso. Eu não consigo entender por que a Receita não permite que a gente possa anexar já a documentação, o que evitaria coisas falsas. Então, todo documento eu já anexo e ele já tem a documentação. Ele que olha e faça o que quiser, né? Mas, enfim, acho que é por conta do programa que não consegue, talvez muito pesado, não sei. Mas a minha dúvida é o seguinte, quando a gente faz antecipação de documentos de imposto de renda, a gente consegue, em primeiro lugar, só liberada a possibilidade de fazer antecipação a partir do ano seguinte. E ainda depois a Receita tem 1, 2 anos, o cliente fica esperando o processamento da declaração. Por que acontece isso? Acho que é volume, porque assim, acaba que o contribuinte fica com muitas restituições, inclusive travadas lá, enquanto não é liberada a análise da malha, né? Então isso é um problema. Parece que a Receita está retendo lá por segurança e não libera. E do nada, quando vem, libera a malha. Não sei se passa por um auditor humano, ou como é que funciona isso. O senhor que for auditor por muito tempo deve saber. Então, veja, todo o processo montado, seja respondendo a uma intimação, pedindo o documento, ou você se antecipando e enviando o documento, existe uma atuação humana. Não é robozinho, não é automático. É preciso um auditor entrar no processo, analisar o documento enviado. Essa é uma justificativa para a demora, porque a Receita não tem concurso desde não sei quando, faz muito tempo. A delegacia que eu fazia parte, a delegacia de Limeira, ela está com 10%, 12% do quadro. Então, é uma situação gravíssima nesse aspecto. Então, demora por causa disso. Com relação a enviar a documentação junto com o próprio programa no momento da declaração, eu vejo que é inviável por causa do peso mesmo. Mesmo hoje, com compactação, com um monte de recurso, é muita coisa, sendo que nem tudo você precisa do documento. O que está na DIRF, por exemplo, por si só basta, não tem que enviar documento. Então, eu acho que geraria mais confusão do que solução, minha opinião. Não, perfeito. Eu quero tratar um assunto que é bem corriqueiro, na maioria das pessoas, elas têm essa dúvida quando chegam para fazer imposto de renda comigo, que é o seguinte, boa parte da minha renda é informal. Eu faço uns bicos, faço uns negócios, tal, eu recebo dinheiro na minha conta. Mas eu não declaro isso, eu declaro aquilo que eu tenho formal. Às vezes eu tenho um CLT lá e aquilo lá a Receita tem, porque as empresas entregam na DIRF, mas a parte informal, que eu deveria adicionar isso como tributável, eu não faço. Chego lá, recebi 30 mil a mais no ano, não coloco na declaração. Qual é o meu risco? Né? Essa é a pergunta. Se eu não colocar, a Receita tem como saber, está cruzando os recebimentos versus o que está declarado de rendimento, etc. Claro que, como o senhor falou, existe a questão da variação patrimonial, né? Que, obviamente, se tiver renda registrada menor do que ele aumentou de patrimônio, visivelmente vai entender que faltava renda. Mas muitas pessoas torram dinheiro. Tipo, recebe e gastam. Não aumenta o patrimônio, né? Como é que ele lida com isso? Tem risco, não tem? Até para complementar, bem interessante, eu ouço falar bastante, chegou em dezembro, tira o dinheiro que tá na conta que não vai ter problema. Se sobrou alguma coisa. Tem sempre essa história também, né? Final do ano tu tira o dinheiro da conta, mas já movimentou, cara. Eu vou começar de trás para frente com essa colocação que o Anderson fez. Isso nada mais inócuo, nada mais isso, né? idiota até de se fazer, tá? Por quê? Porque você está gerando uma marca lá nos sistemas da Receita de que você está fazendo alguma coisa com má intenção. Eu fui bancário lá no começo da minha carreira, em 79 a 89,
as pessoas ainda davam lucro para o banco, porque ia lá, comprava um cheque administrativo, sacava tudo, mandava guardar no cofre da própria agência e pedia para depositar no primeiro dia do ano seguinte. Nada mais desnecessário do que isso. Porque você gerou 2 registros que vão para o COAF e que vão chamar a atenção. Você está puxando para si o foco da Receita, o foco do fisco por uma suspeita de ilegalidade, de irregularidade, enfim. Mas, doutor, em relação aos recebimentos aí das pessoas físicas que não têm comprovação, mas movimentam as contas bancárias. Então, não passou pela conta, deixou rastro. Como eu disse há pouco, o COAF monitora e monitora seriamente isso, valores baixos. O somatório, a Receita sabe. Se ela apertar um botão, se estiver dentro do foco de uma ação fiscal, pode pegar. Então, é evitar, não apenas não declarar o movimento, como um outro erro mais grave que esse, que é misturar pessoa jurídica com pessoa física. Tá? Isso, além de tudo, pode ser um indício até de crime, porque é a chamada confusão patrimonial. Então, esse cuidado é fundamental. O empresário tem que separar, ele tem que se organizar. Tem a questão do mútuo, que é muito discutível também, aceita, não aceita, etc. Mas faça algum controle daquilo que você passa para a conta da empresa, mas passe para a conta da empresa, emprestando para a empresa, enfim, controlando contabilmente, e faça todos os pagamentos da empresa na conta da empresa e os seus pagamentos na sua conta. Essa confusão é terrível e chama atenção, e pior, quase sempre valores significativos, que aí o risco aumenta. E, Walter, uma das novidades desse ano é que a Receita vai começar a monitorar o Pix. Então, eu não gosto de rede social, assim, mas fui forçado a estar nelas para que saibam que eu existo, né? Então eu fico vendo vídeos publicados no YouTube, etc. Eu acho que se faz muito carnaval em cima disso. Aí tem um canal Contador Revoltado. Cara, Tem, não, lá, só traz especialmente problemas, lá, né? só Informações traz úteis, problemas, informações só. maravilhosas. Só faz De auê, né? informação. Recomendo esse canal. Eu cheguei a falar desse assunto no meu artigo do Portal Contábeis, eu acho que mais de uma vez. Acompanhem, gente. Que é o quê? O Pix não é novidade, o Pix é novembro de 2020. Novembro de 2020. Até, 21. até Ele os começou. panelinhas tem Pix hoje, cara. Tem. Tem, 2021. Sem dúvida, todo mundo tem. E o Pix nada mais é do que uma forma moderna de pagamento, só isso. Ele vai se somar ao cheque, que quase ninguém mais usa, a todas as outras transações, a transferência, DOC, TED, pagamentos feitos em conta, é apenas mais um. O que aconteceu de fato? Órgãos estaduais, a partir do Pix, que criou uma facilidade imensa para não se emitir documento fiscal, muito maior. Você não emite nada e já passa o Pix, está tudo certo. Mas o documento fiscal é devido pela nossa legislação. Mas isso acontecia com o TED também, e DOC. Mas o Pix é mais fácil, Ficou né? prático, né? É prático, só aumentou a prático. praticidade, que antes Só. tinha que mandar, pagava taxa, Sim. agora tá na hora. Em tese, é um motivador de que aumente essa não emissão. O que Uhum. acontece? Existem normas estaduais de todos os fiscos, né? Do CONFAS, eu acho até, resoluções que cita nominalmente o Pix lá. Então vem daí, Isabela. O medo vem dali. Vem dali. Mas não tem nada a ver. Usando o Pix, usando o cheque, usando qualquer coisa, a sua movimentação estará sendo monitorada, É sem porque eu dúvida. vi, ano passado surgiu uma polêmica porque a Receita começou a intimar, teve uma resolução do CONFAS lá que Isso. permitiu, né, o cruzamento de dados dos recebimentos do MEI com da conta corrente, né? As notas fiscais emitidas versus conta corrente recebida do MEI. Isso. E muitos MEIs começaram a receber cartinhas e tal para justificar. Talvez seja uma evolução da Receita trazer isso direto para a pessoa física, independente de ter MEI ou não, né? Que também é um outro. Só que a pessoa física, como é muito mais volume, talvez seja isso que eles precisam de maior capacidade para alcançar, né? Então, mas esse assunto começou errado, né? Porque qual que foi a propaganda do MEI lá no início, né? Você não precisa de um contador. O negócio já começou errado aí. E para não pagar imposto na pessoa física, ele precisa de uma contabilidade. Você vê o paradoxo que Exato. existe aí. Precisa de uma contabilidade. Eu vejo até como, tudo bem que é um varejo realmente, mas como uma oportunidade de negócios para a contabilidade, que é o quê? Demonstrar para aquele MEI
que está sobrando um valor maior que 28.559,70 de tributável. Então, faça a sua contabilidade. Isso vai dar X de imposto. Quer dizer, é um serviço adicional que pode ser oferecido, porque o MEI, por si só, não gera nem obrigação de entrega e nem tributação. Mas o movimento dele pode, sim, gerar valores tributáveis na pessoa física, porque não se confunde pessoa física e jurídica nem neste caso, embora o MEI nem precise ter uma conta PJ, né? O MEI pode movimentar na física e justifica com os documentos fiscais emitidos pelo CNPJ MEI. Legal. São muitas dúvidas, bastante. Esse assunto vai dar algumas horas aqui, com certeza. Fazem capítulos. Mas tem um ponto aqui bem importante, que a questão de investimento. Criptomoedas. O que mudou aí que está sendo muito falado aí recentemente? É outro assunto que toda hora volta, O senhor recorrente. tem criptomoedas? Não. Não tem. Não, por falta da outra moeda para comprar a cripto, né? Entendi. Sem uma não tem a outra. Me perguntaram se eu tinha lido o Capital, eu disse não, por falta do mesmo. O livro é caro. Justo. Então, é por aí. Por que criptomoeda veio à tona nesse momento? Porque desde 2019 saiu uma IN 1888 que criou regras semelhantes às regras para uma corretora, né, para as exchanges, que são as corretoras, entre aspas, de criptomoeda. E elas fornecendo a informação da transação, como uma corretora fornece, para o fisco, né, declarando para o fisco. E aí, lógico que o foco aumentou, tanto que na pré-preenchida as informações das exchanges estão vindo, desde que elas tenham entregue a informação, já foi para a pré-preenchida. E precisa tomar cuidado, criptomoeda é um ativo sujeito a ganho de capital, já aproveitando a deixa de vocês, criptomoeda, por mais que tenha uma volatilidade, uma oscilação maior do que qualquer ativo da Bolsa, não é renda variável, é ganho de capital, e isso significa que um prejuízo tido não dá para compensar com um ganho futuro. Criptomoeda perdeu, é definitivo. Já no mercado de renda variável, eu posso ter um prejuízo e compensar com um ganho futuro. E teve também uma mudança, aproveitando que estamos falando de investimentos, em relação às ações, né? Que antes, qualquer um que movimentasse R$1 na bolsa era obrigado. Mudou essa regra, né? Exatamente. Aliás, é a única mudança legislativa. Não é lei, né? É uma IN, mas é uma mudança legislativa. Teve um banco que fez uma campanha aí que deu uma ação, 2 ações, um negocinho muito pequeno. Isso. E aí de presente... Meio roxinho, né? É um roxinho. Aí de presente, cada um pagou R$ 165,74 de multa. Por quê? O fato de ele ter recebido esse valor ínfimo de ações já o obrigava a entregar a declaração. Isso até o ano passado. Agora, eu achei muito acertada essa decisão. A obrigatoriedade é alienação a partir de 40 mil, e aí não importa com lucro ou prejuízo, mas alienação, e qualquer valor de alienação, desde que seja tributável, tenha havido um ganho tributável. Nos 2 casos, eu estou obrigado. Mantendo a isenção dos 20 mil, né? É, isso. E a isenção dos 20 mil, a gente foca bastante porque nas próprias regras da Receita aparece mais. Mas é bom lembrar que são operações na Bolsa de Valores, mercadorias, futuros e assemelhadas, ou seja, todas as operações, não apenas ações. Ações, mercado à vista, eu tenho 20 mil de isenção em cada mês, valor de alienação. E também ouro ativo financeiro, esses 2. Os demais não tem. Se eu fizer um day trade com ações, eu já não tenho essa isenção. Eu posso fazer um day trade de R$10 mil, ter ganho, estou obrigado a entregar, porque eu caio na segunda metade da condição. Essa questão das ações, quem tem, mesmo que não esteja obrigado, dica, né? Vai controlando, planilha lá, tuas notas de corretagem. Custo médio ponderado correto. Porque se tu não tiver isso aí, na hora que tu vender, tu não vai saber se tu teve lucro, tu não vai saber se ultrapassou o valor, enfim. Exatamente. Né? E outra coisa, tu precisa declarar lá na ficha de investimentos, lá de ações, toda essa movimentação mês a mês, né? Então, assim, é importante ter esse controle. Exatamente. As alienações vão aparecer na ficha de renda variável. Aproveitando, Lucas, tem um erro muito comum que acontece com ações, com os 20 mil, que é vamos dizer,
Dificilmente um novato na Bolsa vai operar mais de 20 mil. Uhum. Então, todo mundo que entra na Bolsa, entra por ações em valores abaixo de 20 mil isentos. Uhum. O que ele faz? Ele vende, fica todo feliz, teve ganho, oba, ganhei e não vou pagar imposto de renda. Aí, mais animado ainda, ele vai para a ficha de renda variável e coloca o valor lá. Aí ele desanima porque vem uma cobrança para ele, código 6015, 15% do valor informado. Por quê? Se é isento, não passa pela ficha de renda variável. Vai direto para a ficha de rendimento isentos e não tributáveis, tem linha própria para isso. Tudo que vai na ficha de renda variável ou é prejuízo, sinalzinho de menos, ou é ganho. Colocou lá, vai ser tributado. E vem o DARF. Depois o pessoal acha que é caro, né? Fazer imposto de renda, né? Isso é conhecimento de contador, né? Então, assim, se tu não pega uma pessoa pra te instruir, tu faz tudo errado, não tem jeito, né? Cuidado com o quebra-galho. O quebra-galho dá um prejuízo, né? Tem que pegar um contador A cerejinha preparado. sai cara, né? Muito. E, Walter, o pessoal que às vezes levantou um valor no FGTS, tem que declarar? Como é que fica? Excelente pergunta, Isabela. O que acontece com o fundo de garantia? É um rendimento isento e não tributável, a natureza dele. Se isoladamente ou somado com outros valores isentos, der 40 mil, é a segunda condição da instrução normativa deste ano. Tem Tem uma que novidade, declarar. tem que declarar, a gente Mas fica é, esperto. pode ter que declarar, mas não precisa pagar, as pessoas se apavoram. Isso. Pois é, calma. Outra coisa, já que abriu o assunto, outra coisa, há uma confusão entre isenção e obrigatoriedade de entrega. Eu sou purista no sentido da legalidade. Isenção decorre de lei e trata de valores, de rendimentos. Então, você tem isenção de imposto. Por exemplo, portador de moléstia grave. Isso é isenção. Ele não paga quando o rendimento vem de aposentadoria ou pensão, né? Agora, ele pode receber de aposentadoria ou pensão 150 mil no ano. É um rendimento isento. Estará obrigado a entregar a declaração. Então, uma coisa é a obrigatoriedade, a outra é a isenção. Ser isento pode não desobrigar da entrega, mas a gente ouve aí, a pessoa está isenta de entregar. Isso está tecnicamente errado. É desobrigado de entregar, isento de pagar. Pegando o gancho nessa pergunta, a gente percebe que as pessoas que não têm o hábito de entregar, e a partir de determinado período ela acabou adquirindo um bem imóvel, né, a sua primeira casa. E aí ela fica com dúvida se ela deve declarar ou não. Ela entra numa faixa de isenção, né, mas ela tem um bem imóvel. Como que funciona isso, doutor? Legal. Aí me permite fazer uma outra colocação que eu gosto de lembrar sempre, que é: hoje nós temos 8 condições de obrigatoriedade, porque a 4ª condição foi aberta em 2, que é a novidade aí da renda variável, né? Então, teve que modificar todas as suas palestras, já pensou? Não, porque, por incrível que pareça, a minha já tinha 8. Já tinha. Já, mas por outro motivo, porque antes vinha junto, primeira parte, ganho de capital tributável, segunda parte, renda variável. Eu já dividia em 2, porque são coisas muito diferentes para ser uma só. Na IN vinha numa só. Agora dividiram, agora o ganho de capital ficou sozinho, mas dividiu a parte de renda variável. Então, o que o contribuinte tem que fazer? E lógico, o contador também, mas ele é um especialista e já sabe disso. Tem que analisar cada condição de obrigatoriedade, porque nem todas são relativas a rendimento. É muito comum a pessoa achar que é só rendimento que obriga a entrega. O caso que você colocou, Anderson, não é rendimento. O rendimento está espalhado lá na vida toda, 10 anos atrás, 5 anos atrás, ele conseguiu agora comprar um imóvel. O que ele tem que ver? Se a aquisição desse imóvel, que pode ser com economias guardadas anos a fio, que não o obrigavam a entregar, mas que agora adquiriu um imóvel. Ou custou mais que 300 mil, ou ele pagou mais que 300 mil nessa aquisição, porque se ele não pagou, ele vai continuar pagando e o bem vai se formar em termos de valor. Então, se não der 300 mil, ele não está obrigado, mas ele precisa avaliar todas as outras 7 condições de obrigatoriedade. Muito bom, doutor. Cartão de crédito. Cartão de crédito, eu tenho uma historinha boa para isso. Eu nem falei nada, tu viu? Ele toca a ficha, ótimo. Só falei uma palavra, ótimo. Não, Cartão é de que ele crédito. É que ele sabe que a qualidade da pergunta que vai vir não é muito boa, Eu ia né? Então falar ele tá antecipando já. Só para né, complementar, a porque resposta. cartão de crédito que as pessoas me perguntam é o seguinte, por exemplo, não quero citar exemplos reais, mas o Anderson,
ele fornece o cartão de crédito dele pra toda a família dele, entendeu? Então, além dos 40 mil que ele gasta no dele por Generoso, mês, né? por mês, Generoso. Ixi, a família gasta mais 30. É. só 30? Então, eu quero saber como é que funciona essa situação de compartilhamento de cartões de crédito em relação... Porque as pessoas se apavoram, mas a É no minha... final de semana. a minha fulana usa que não sei o quê. Tô compartilhando renda? Não tô? Como é que funciona? Não, eu acho que cada um com a sua conta, né? E o cartão de crédito é um ativo financeiro, uma forma de pagamento das mais usadas hoje em dia, sem nenhuma dúvida. É porque não tem dinheiro pra pagar e daí paga no cartão mesmo, depois a gente vê, né? E gera milhas. E já- Ah, E gera milhas. quem viu que o Anderson Ele tá ficou um tendo mês... Eu sabia que ele ia ter fora. benefício. Algum É, benefício ele ia você ter, acha? milhas. Então, o que acontece? Se as compras saem no seu cartão, claro que a transação vai aparecer no seu nome. E vai para onde? Para a E-Financeira. A E-Financeira sabe. O que o início da sua pergunta me fez lembrar é o seguinte: o Nota Fiscal Paulista, né? Eu tenho duplo dever de exigir essa nota, porque por ter sido auditor fiscal há 30 anos e faço um trabalho de cidadania há mais de 30 anos, continuo fazendo, inclusive. Então, é dever de dar exemplo e não ficar apenas no discurso, né? Aí, estou eu na fila, pagando a minha conta, e a pessoa pergunta se quer Nota Fiscal Paulista. E sempre eu respondo sim. Aí você vê uma outra pessoa chegando, não quero não, de jeito nenhum. Sabe, aquele medo, é aquele caixa 2, está escrito na testa, caixa 2, né? Aí a pessoa vai pagar com o quê? Pega o cartãozão de crédito e joga. Não adianta nada não pedir nota paulista achando que é a nota paulista que vai entregar. O que entrega é o meio de pagamento. Usa Inclusive, eu acho cartão que de poderia crédito ser sem declarar vinculado, nada. né, doutor? Não, quando eu passo o cartão, porque der um CPF chega a ser uma tristeza para as pessoas ou digitar. Passar o cartão de crédito, já tá o meu CPF ali, pega o meu CPF. Os sistemas poderiam fazer isso, sem dúvida nenhuma, porque não existe cartão de crédito sem o CPF. Bem Mas, lembrado. enfim, Pode sugerir que vai pegar, hein? vai ser Boa pior, ninguém vai querer usar mais o bom. cartão, né? O bom é que a Receita tá te acompanhando, né? Merda, né? Então, Comentaram bem de hoje, perto, é, inclusive, né? Meu Deus, nem me lembro. Doutor, mais uma dúvida aqui. A gente recebe bastante questionamentos lá com questão de dependentes. Só que quando não é o seu pai ou mãe, é um parente que ele cuida, efetivamente. Sobrou para ele cuidar. Sim. E tá lá na casa dele e ele tá mantendo aquela pessoa ali. Em que momento, uma vez que caracterizada a despesa mensal ali, efetiva que ele está tendo, mas que momento que ele pode declarar esse dependente ou ele não pode e ele só assume mesmo a despesa? Não, em alguns casos ele pode, mas tem que ter, neste caso, não estando no rol de dependentes que está lá na instrução normativa, salvo engano, artigo 90 da IN 1500, tem a lista exaustiva. O que está lá pode, o que não está não pode. Ele tem que ter guarda, tutela, curatela, ou seja, judicialmente ele tem que responder por aquela pessoa. Aí é dedutível, porque aí é oficialmente um dependente dele. Só pela generosidade, mas é meu sobrinho, eu cuido dele, eu pago a escola dele, não é dedutível, porque é dependente do pai dele, né? E não dele. Eu fico com isso Apito. em relação à pensão, porque a pensão ela tem que ser autenticada juridicamente, judicialmente, né? A pensão, para valer a dedução, ou, enfim. Por que, meu Deus? E se eu me separo da minha esposa e pago uma renda para meus filhos, por que eu tenho que entrar na justiça para poder usar o benefício do imposto de renda? Então vamos Foi lá. o senhor que criou isso, né? Não foi, mas eu justifico porque isso é assim. Teve uma participação, pelo jeito. Não, só um pouquinho que eu vou isso ter que. é bem Você, antigo. não, vamos separar, vamos. Aqui, ó, toma aqui, um dia vamos combinar, vou te dar X por mês pro filho, não sei o quê. Mas desculpa, eu vou ter que te colocar na justiça, porque senão eu não consigo benefício lá na Receita Federal. Então vamos lá, vamos desmistificar isso aí. Hoje em dia, desde 2002, Lei 10.406 do nosso Código Civil, se não tiver menor, se não tiver litígio, se for acordo, pode ir direto para cartório e fazer uma escritura pública de dissolução da sociedade conjugal. Fundamental que assim seja para enquadrar, porque só esta pensão ela é dedutível. Se for um acordo, porque existe um outro tipo de separação, tal, aí não vale.
é a dissolução da sociedade conjugal ou da união estável, pode ser feito em cartório quando não tem menor e não tem litígio. Havendo, aí tem que ser sentença. Então vale do cartório. Vale a do Se cartório. tiver essas condições. Agora, vale a do cartório, mas o cartório coloca lá, sei lá, R$ 1.500 por mês. Uhum. Aí o generoso ou a generosa paga 2.000. Dedutível é 1.500. Claro. É o que foi oficializado no cartório ou na sentença. A liberalidade não é dedutível. E aproveitando, Lucas, tem mudança no outro polo, de quem recebe. É verdade. Desde o ano passado, o STF decidiu que não incide imposto de renda sobre pensão alimentícia recebida. Mas, por enquanto, continua dedutível para quem paga. Dedutível para quem paga e não tributado para quem Inclusive, recebe. vale retificar os últimos 5 anos, né? Exatamente. De 21 para trás, 5 anos, basta retificar e a restituição vem, né, vai ser feita alguma checagem, é malha, né? Vai dar uma malha, vai mandar a documentação e liberar. Quem foi autuado nos últimos 5 anos por omitir uma renda também pode. Só que aí é um pouco mais trabalhoso, tem que fazer uma solicitação de retificação de lançamento. É só falar com o doutor Imposto de Renda que ela faz. Aqui, ó. E o papo tá muito bom e esse assunto de imposto de renda de hoje tem tudo a ver com o parceiro do Fecha a Conta, que deu match, né, com esse programa. Cara, deu match total, porque você precisa guardar essas notas fiscais para comprovar, né? Então, nada melhor que o Arquivei. Vamos lá. Então vamos pro Deu Match. Olá, eu sou o João Coroado e faço parte do time de parcerias da Arquivei. A Arquivei hoje ela é líder brasileira na gestão de documentos fiscais eletrônicos. A nossa missão aqui ela consiste em transformar esse mundo burocrático num mundo de oportunidades para os nossos clientes e parceiros. Nossa plataforma ela permite que empresas de qualquer porte ou segmento consigam consultar seus documentos fiscais de forma automática, de forma rápida, de forma segura. Permite ainda que os nossos clientes consigam armazenar esses documentos de forma vitalícia e em nuvem, com toda a estrutura que a Google Cloud pode oferecer. Por fim, a nossa plataforma ainda permite que os nossos clientes eles extraiam análises, insights, inteligência de fato dos dados que constam nesses documentos fiscais. Hoje, a Arquivei ela conta com uma base de 15 mil clientes, o que representa que nós gerenciamos os documentos fiscais de mais de 100 mil empresas no país. Queria destacar aqui alguns ganhos que a Arquivei tem a oferecer. O primeiro deles é independência, né? Com a nossa plataforma, nossos clientes deixam de depender de receber notas fiscais de fornecedor por e-mail, que a gente sabe que dá bastante estresse, deixa de precisar buscar esses documentos em outras fontes, diretamente na Cefaz, na Secretaria da Fazenda, ou nos sites de prefeituras. Então a gente centraliza essa captura na plataforma da Arquivei e a nossa plataforma vai em todas essas fontes e traz os documentos fiscais, tá? Temos algumas ferramentas que facilitam o dia a dia dos times também dos nossos clientes. Vou citar alguma delas aqui. Temos, por exemplo, o fechamento de mês, que auxilia na automatização de algumas rotinas, que facilita o dia a dia dos times que estão envolvidos nesse momento tão desgastante que é o fechamento ali de cada mês com as obrigações. Cito também o CCND100, que é uma ferramenta onde você pode enviar o seu SPED para a plataforma da Arquivei e nós emitimos um relatório com convergências e divergências, facilitando as rotinas de escrituração fiscal. Uma outra ferramenta que eu gostaria de destacar é o relatório avançado, onde você consegue extrair em Excel relatórios a nível de nota fiscal, a nível de itens e notas de produto, para facilitar a análises e insights dos times que lidam com isso no dia a dia, tá? Temos outras funcionalidades, não vou citar todas aqui, mas fiquem super à vontade para chamar o nosso time, conversar com a gente, para juntos a gente entender como o Arquivei pode te ajudar no dia a dia. Por fim, vou destacar também que aqui na descrição do vídeo nós temos um link de um material rico da Arquivei sobre declaração de imposto de renda para pessoa jurídica. Lá vocês vão ter bastante informação, dados necessários, documentos necessários para esse momento e um passo a passo realmente para facilitar esse momento para vocês, tá bom? Um prazer conversar com todos aqui. Volto com vocês no estúdio. E Walter, conta um pouquinho pra gente, tem algum case curioso, engraçado que rolou no seu tempo de trabalho na Receita?
Eu tenho. Depois de tanto tempo no imposto de renda, aconteceu um caso muito engraçado na minha delegacia de Limeira. Existiu uma época que atendíamos o contribuinte por telefone. E recebi uma ligação, eu montava uma equipe para atender na delegacia, para tirar dúvida direto no telefone, há alguns anos. Aí liga uma senhora para reclamar de um bar, de um restaurante. Aí eu falei, mas senhora, aqui é a Receita Federal. Ela falou, não, mas é aí sim, me disseram que é aí sim. Eu falei, mas o que aconteceu? Não emitiram nota? Ela falou, não é isso que aconteceu, não é a questão da nota. Eu fui comer uma coxinha, eu falei, senhora, mas isso é com a vigilância sanitária, com alguma outra... Falou, e tinha uma pena na coxinha. Aí eles falaram que é para reclamar na Receita Federal. Então, eu não respondi para a pessoa, mas deu vontade de falar, bom, primeiro que se tinha pena, essa coxinha com certeza era de galinha mesmo, né? Não era falsa. Aí mandaram reclamar para a Receita Federal. Então, Tu imagina isso. olha que loucura. O tipo de ligação que chega, né? Então, talvez por isso que acabou o atendimento. Eu ia por dizer telefone. agora, acabou o atendimento por causa de não aguentar mais receber coisa aleatória Não. da vida. Então vamos pro quadro novo aqui do Fecha Quadro Conta, novo, comemorar. desabafo. Estava até já Estreia. anotando um aqui já. Quadro desabafo. Como é que funciona esse quadro? Esse quadro, nós vamos simular contribuintes. O teu também é contribuinte? Eu fiz contribuintes. O teu também vai ser contribuinte. Tem teatrinho? pouquinho. Tem teatrinho, Vai rola. ter teatrinho? Rola. Rola. E o senhor, como ex-auditor, enfim, não é a Receita Federal que o senhor está representando, Não, tá? de jeito É o nenhum. E senhor. É bom É o deixar senhor. claro É, isso. É um prestador de serviço. É, o Exatamente. senhor vai falar a resposta mais sincera que vier na sua cabeça. Tipo, o que o senhor gostaria de Nossa. falar. Que você É um não desabafo. podia falar antes, sabe? Você tem Entendeu? que ser Pode polido, falar educado. agora. Agora você pode... E isso não estava no roteiro, olha. É, exatamente. Tem que ter exatamente. surpresa, Walter, senão não tem que graça. bacana. Então Vamos lá. eu vou lá, eu vou de duas aqui, ó. Por que o meu IR deu a pagar e da minha amiga deu a restituir? Porque sorte sua, você ganha mais que ela. Eu vou inventar despesas, continuar inventando porque nunca ninguém me pegou. Vai continuar dormindo pensando na receita. Doutor, eu posso deduzir as despesas do meu pet? Ainda não, mas por mais estranho que possa parecer, já tem projeto de lei sendo analisado com esse tema. Eu ia economizar Legal. esse ano, gente. É. Doutor, estou aqui num restaurante, fui comer uma coxinha e encontrei uma pena. O senhor pode me ajudar? Pô, eu parabenizo o restaurante porque está fazendo coxinha de galinha mesmo. E, Walter, agora com a pré-preenchida, não quero mais contador. Tá tudo certo? Consigo me virar? Não consegue. A menos que seja uma única fonte de renda, uma coisa muito simples. Se tiver alguma complexidade, tá vendo? Agora eu falei sério, tá vendo? Fazendo média com vocês contadores, tá? Não era o Mas que você eu- gostaria de falar, doutor. Não vai conseguir. Não, de verdade, não é. Eu sempre recomendo isso, porque a pior coisa que tem é o quebra-galho. O quebra-galho só vai te dar prejuízo. Respondido. Doutor, auditor da Receita Federal tem amigos? Tem. Eu acho que se construir uma imagem... Só com outros auditores, no caso. Não, tranquilo. Olha, eu acho que talvez o auditor da fiscalização não seja tão amado assim. Mas o auditor que cuida da orientação, que é a área que eu escolhi desde o primeiro dia, é o meu perfil, né? A minha formação original é professor. Então eu vou exercer isso dentro da Receita. Eu acho até que a gente é bem querido com a área de orientação. Aquele que vai lá e tem que aplicar a lei, talvez não seja amado. Eu tenho mais uma aqui. Doutor, se a declaração já vem pré-preenchida, por que o senhor está cobrando tão caro? Muito boa. Essa eu gostei. É que apertar um botão não é para qualquer um. Enviar a declaração é que custa caro. Walter, a gente se conhece faz muito tempo. Faz meu imposto de renda de graça? Oh, isso é muito recorrente. Isso é uma homenagem a você, contador, que está assistindo. Eu Que imaginei. isso aparece todo dia no seu escritório. É isso aí, então. Agora nós vamos pro quadro da saideira, onde a gente vai te fazer perguntas, doutor, que só pode ter resposta sim ou não. Isso eu tenho medo. Não, esse é bem tranquilo, só não pode dizer mais ou menos, nem ficar pensando, é sim ou não na lata. Nem depende. A gente assim vai ou não. ficar intercalando aqui, vamos lá.
As novas regras do IR vieram para ajudar mais o auditor do que o contribuinte? Não. Vai virar uma zona a permissão de autorização de acesso para outra pessoa física? Não. Época do imposto de renda é pior para o auditor do que para o contador? Não. É verdade que nos meses de IR o auditor precisa dormir dentro da receita? Não. Só tem não. Você acha que o IR está desatualizado? Não. Você acha justo os valores pagos atualmente nas faixas do IR? Também não. Não. Você acredita que uma atualização na tabela do IR vai fazer diferença em alguma coisa? Sim. Algum dia vão conseguir acabar com a defasagem do IR? Não. Quem declara nos últimos dias o imposto de renda não tem um auditor e nem um contador na família? Sim. Doutor, você conhece a véia do Gov? É sim ou não, doutor? Conhece a véia ou não? Não. Agora ele ficou pensando, quem é essa véia, cara? Eu conheço todo mundo lá. Como é que eu não conheço essa Todos véia? meus amigos. É que, não me é que ela apresentaram, entrou né? quando o senhor aquela saiu. Que tem que bichinho que ela É, tem? abacaxi. Abacaxi. Isso aí vai Muito aparecer. famosa. Eu andei vendo, ficou famosa. É. Ela se parece com uma senhora que era minha amiga, que faleceu há algum tempo. Eu abro o GovBR e lembro dela. É. Verdade, uma amigona próxima. Ó, então, ó, Eu achei que pelo foi menos uma lembra a foto dela. amiga. Ela lembra bastante. Doutor, você torce pro esporte só porque o mascote é o leão? Não. Boa essa, boa. Excelente, essa eu gostei. Ai, gente, bom, então muito estamos finalizando o papo aqui sobre imposto de renda. Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. E sigam lá o doutor, né? Qual é que é o seu arroba lá, doutor? Arroba doutor IR na maioria das redes sociais e tem uma que é doutor imposto de renda, tudo junto. Então Todo conta, extenso. conta aí, doutor. Só mais uma pra galera. Já caiu na malha fina? Já? Ah, essa é boa. E ele mesmo se tirou. Não. Caiu e ele mesmo se ele tirou. falou, vou usar de exemplo, Já. né? Aprender. Quem recebe qualquer ação trabalhista, teve um processo que demorou para sair, 99,9% vai para malha e foi uma dessas malhas que eu caí. Muito bom, doutor. Obrigado, doutor. Bom, muito obrigado. Muito Vamos bom. fechar a Valeu, conta de gente. hoje com Conta aqui com ó. brinde no Fecha a Conta. Valeu. Valeu, Valeu, gente. obrigado, doutor. Valeu! Resistam. Não deixe para a última hora.